O Brasil atingiu a maior marca de pessoas desempregadas, segundo o IBGE, chegando a quase 15 milhões de pessoas sem emprego. Já a taxa de desemprego ficou em 14,7% no primeiro trimestre de 2021. O pesquisador do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lira, falou sobre o quadro agravante do cenário brasileiro. Por conta da pandemia, um impacto causado na economia, né? A gente está vendo aí esse aumento do desemprego no Brasil, que já estava alto antes do início da pandemia, né? Em torno de 13 milhões de brasileiros desempregados, e agora chega nesse triste patamar, né? De 14 milhões de brasileiros desempregados, próximo de 15 milhões de brasileiros desempregados. Então é um cenário preocupante, sobretudo agora que a gente está num cenário de um risco, né, no Brasil, da gente ter uma terceira fase de expansão no Brasil por conta dessa ameaça da variante indiana, né? De acordo com o pesquisador, alguns setores sofreram mais que outros, como, por exemplo, o setor de comércio e de serviços. De maneira geral, né, no Brasil, a gente observa aí um impacto maior no segmento comercial e de serviços, né? Do outro lado, a gente vê aí a atividade da agropecuária, né, contrabalanceando essas perdas de emprego, principalmente dos cultivos que estão no período de safra, né? Então, isso consegue aumentar as contratações no setor primário da economia, né? E garante aí contrabalancear essas perdas que poderiam ser ainda maiores se não fosse a atividade econômica do nosso setor primário brasileiro. E um dos reflexos do desemprego é o aumento de trabalhadores informais. Esse está sendo um jeito encontrado por diversos brasileiros, já que as empresas também estão contratando menos. Pessoas que perdem aí, né, a sua relação de trabalho formal, né, vão buscar alguma atividade no segmento informal, né? É uma maneira aí de buscar renda, né, no período da pandemia. Essa informalidade, né, vem aumentando, a gente vem observando isso aí no período da pandemia, mas é uma alternativa que vários brasileiros estão encontrando, né, de manter a renda, né, e satisfazer suas necessidades básicas de consumo. Mas apesar do estado crítico que o país vive, o Espírito Santo conseguiu ter um saldo positivo no primeiro trimestre. Dados do CAGED revelam que houve uma melhora na taxa de desemprego. A gente observa, né, o desemprego, a desocupação aqui no estado, e numa outra perspectiva, olhando os dados do CAGED, do mercado formal, o Espírito Santo está conseguindo também mitigar, né, diminuir as perdas econômicas trazidas pela pandemia. Então, se a gente olhar o saldo de empregos no primeiro quadrimestre de 2021, o Espírito Santo está com um saldo de empregos de 16.600 empregos, cargos, né, gerados a mais do que as demissões. E o principal segmento beneficiado aí, os principais segmentos, são serviço, indústria e construção. Em contrapartida, muita gente ainda está correndo atrás de uma oportunidade, como é o caso da Patrícia, que está desempregada. Ela não sabe mais como pagar as contas. Pra mim tá um absurdo, porque, tipo assim, eu tô desempregada, vim caçar um emprego, né, e as coisas estão muito caras. E como eu tô sem trabalhar, aí fica difícil, né? O pesquisador ainda falou sobre a expectativa para os próximos meses. O Espírito Santo aí no mês de abril teve um saldo de 750 empregos, saldo positivo também. Foi um período crítico, né, de aumento da pandemia, o que exigiu aí uma série de medidas para diminuir a circulação de pessoas, né? E agora, nos próximos meses, com a retomada gradativa, segura e prudente das atividades econômicas, a tendência é aumentar esse saldo de emprego ao longo dos meses.